seus olhos, estenda suas mãos. Senhor, que o nosso coração continue aberto para aquilo que o Senhor tem para poder fazer nas nossas vidas. Nós entendemos que quando o Senhor começa uma boa obra, o Senhor termina. E nós sabemos, ó Pai, que essa noite, especialmente nessa noite, o Senhor vai concluir uma boa obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Que a nossa mente, que o nosso coração, ó Pai, estejam alinhados com o seu mover neste momento, ó Pai. Porque entendemos que o Senhor está derramando sobre nós de algo muito especial, ó Pai. E de forma alguma nós podemos perder algo, ó Pai. Porque tudo se encaixa, tudo se completa. Porque a sua palavra, o seu plano e o seu propósito, eles são completos para a nossa vida. Nós cremos nessa palavra, nós oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu amo essa expressão do Jefferson. Os filhos vêm com um pãozinho debaixo do braço. Todo dia eu levanto o braço da Chloe e do Pedro para ver se eu encontro um pãozinho ali. Né? Lógico que isso é espiritual, também creio exatamente dessa forma. Né, que Deus nos dando a direção, né, com certeza Deus também nos dá a provisão, mas tem que ter direção, né, Deus falou contigo, né, vai ter mais um filho, então Deus falou com ele, por isso ele está aí prosperando, né, ele é o motoboy da Jaque agora, né, porque a Jaque é empresária. Muito bem, gente, estamos vivendo dias de muitas lutas, mas nós compreendemos que mar calmo não faz bom marinheiros, né? Marinheiros bons, eles são testados, né, nos mares que são revoltosos, né? Então nós estamos vivendo realmente dias de muitas lutas, porém, eu entendo que de vez em quando Deus, né, ele dá uma chacoalhada no mar à nossa volta, de vez em quando Deus permite sim, né, que o nosso mar aí se revolte um pouco, para a gente compreender que existe um que tem poder para acalmar os ventos e as tempestades. Amém? Jesus Cristo, ele tem poder para acalmar ventos e tempestades na nossa vida. É exatamente dessa forma que nós entendemos. Nós estamos vivendo um dia de tempestade, porém nós cremos que Jesus está conosco. Essa é a nossa fé. Este é o nosso entendimento, compreensão da palavra de Deus. Nós temos recebido tanto, e eu entendo, gente, que a fé, ela é uma arma de defesa, a fé não é uma arma de ataque, esse é o meu entendimento, e eu vou explicar por quê, né? Paulo, quando ele fala a respeito, né, de uma armadura divina, que todo cristão, ele tem que se revestir dela, Paulo, ele está olhando a armadura dos soldados romano, e ele faz um paralelo, né, daquela armadura com a armadura espiritual. Paulo diz, né, que a fé, ela funciona como um escudo, né? Só o Capitão América ataca com o escudo, né? Só o Capitão América. Porém, o escudo é o quê? É uma arma de defesa, né? Nós atacamos com o quê? Com a palavra de Deus, não é dessa forma? Né? A palavra de Deus, nós atacamos o inimigo com a palavra de Deus, porém a fé, ela é uma arma de defesa, nós temos compreendido isso, né? No momento em que o inimigo lança suas setas inflamadas sobre nós, né? É esse escudo que nos protege, né? Então nós somos protegidos pelo escudo da fé, e é exatamente dessa forma que eu e a minha família, nós nos sentimos nesse momento, né, protegidos por esse escudo, né? O escudo da fé, ele nos protege, o inimigo está lá lançando, né, os dados, flechas incendiárias sobre a nossa vida, e nesse momento nós temos fé, então nós levantamos esse escudo da fé, né, e esses dados, essas flechas, né, eles são desviados, né, ou seja, a fé, esse escudo nos protege. Porém, nós entendemos que não podemos ficar só na proteção, não, nós precisamos também atacar, né? E a nossa arma, e a arma de ataque do cristão,
é a própria palavra de Deus. Né? As duas coisas, elas caminham juntas, nós precisamos entender isso. Nós, através do escudo da fé, nós nos protegemos desses ataques, porém é um momento que você tem que colocar o escudo de lado, né, empunhar a espada e sair dando espadada por aí. É assim que funciona. Né? Então você se protege, né, no momento da proteção, né, você tem que se resguardar ali, e você suporta, nós estamos suportando, né, essa luta toda, porém nós cremos que é o momento de colocar esse escudo de lado, pegar essa espada e agora sim investir contra o inimigo. E essa espada é a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes nós confundimos as coisas. Ah, pastor, estou cheio de fé, estou cheio de fé. Glórias a Deus. Você está cheio de fé. E estar cheio de fé exige de nós também estarmos cheios da palavra. Sabe por quê? Porque você apenas cheio de fé, você vai ficar paradinho resistindo. Eu aguento, pode bater, eu aguento, pode bater. E a gente aguenta mesmo, porque a nossa fé é uma fé muito grande. A nossa fé é uma fé muito grande. Amém, muito bem. E nós resistimos sim, porém não é só isso. Nós temos que ter o que é a palavra de Deus dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, né? Porque nós resistimos, mas gente, tem um momento que você tem que colocar o escudo aqui do lado, né? E investir contra o inimigo. E essa investida, ela é feita com o quê? Com os argumentos que existem na palavra de Deus. Deus, ele tem derramado muita fé nos nossos corações esses dias. E Deus também tem derramado muito da sua palavra. Eu ouvi as ministrações, nós recebemos muito daquilo que foi ministrado aqui. Nosso coração está cheio de fé, pode vir qualquer investida contra nós, nós vamos resistir. Mas nós também estamos muito bem armados. Amém? Nós estamos muito bem armados. Porque a palavra de Deus está queimando dentro do nosso coração. Deus, ele é o nosso Pai. E do nosso Pai nós não temos medo. Temor é diferente de medo, né? Nosso Pai nos ama. Essa palavra está queimando dentro do nosso coração. O pastor Antônio ministrou, né? E ele falava a respeito disso. Né? Nós temos medo de Deus? Não temos medo de Deus, não. Temos temor, respeito com Deus, sim. Porém, é nosso Pai. Cuida da gente. Eu tenho certeza que Deus está cuidando muito da gente. Deus está cuidando da minha esposa. Né? Nós estamos, né, cheios de fé, mas cheios dessa palavra também. E eu quero dizer para vocês, né, o medo não faz parte da nossa vida não, viu? O medo não faz parte da nossa vida, não. Às vezes nós ficamos um pouco baqueadinhos, né, fisicamente e até emocionalmente. Porém, o medo não domina a nossa vida, não. Sabe por quê? Porque nós nos protegemos com o escudo da fé e nós revidamos através da palavra que cai dentro do nosso coração. Então, assim, é um momento de luta, é um momento de luta. Mas o altar, lá em casa, está aceso. Amém? O altar está aceso. E a gente entende, não é a gente que acende o altar, é Deus que acende esse fogo. Mas eu quero dizer para vocês, nós estamos mantendo esse fogo do altar aceso, que é a nossa responsabilidade. Estamos lá em casa, né, entre uma luta e outra, a nossa palavra é essa, Deus está conosco, temos certeza, pode vir luta, vamos encarar o que for que tiver que encarar, porque o que? A palavra, a presença de Deus está na nossa casa. Esse é mais do que o nosso discurso, é aquilo que está dentro do nosso coração, né, porque Deus chegou em casa e acendeu esse fogo, e nós vamos todo dia alimentando esse fogo, né? Todo dia estamos melhor, graças a Deus estamos caminhando, a Ada está melhor a cada dia. Pode ser que com os nossos olhos físicos a gente nem enxergue isso, mas com os meus olhos espirituais, né, todo dia eu vejo um avanço aí, no nome de Jesus, essa semana aí, o milagre vai se completar na vida dela, e nós vamos estar aí de novo, batendo a nossa enxada, né, trabalhando muito como Deus nos ensina, e isso é fé. E eu entendo, gente, que nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás. O que o inimigo quer é fazer com que a gente olhe e volte para trás. E essa não é a atitude do cristão.
para trás, nem para pegar impulso. Vou dizer algo para trás, nem para pegar impulso, gente. A vida do cristão é para frente. Né? Nós vimos aí o povo saindo do Egito, né? cheio de fé. E a fé, ela nos tira da escravidão. Realmente, a fé nos tira da escravidão, mas essa mesma fé nos dá força para não voltar novamente à escravidão. E a gente tem que entender isso. Sabe por que muitas pessoas, elas regridem, elas retornam ao ponto de origem, porque ela entende que a fé tirou ela de lá, mas não compreende que é essa fé que faz com que ela continue avançando, que ela não retorne. Nós vamos perdendo o sentido das coisas quando nós perdemos a fé. Um cristão sem fé é que nem barata tonta. Desculpa a expressão, né, totalmente bíblica essa expressão, mas é exatamente isso. Não, cristão sem fé, gente, é um cristão sem rumo. Né? E para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Né? Tem muita gente tomando qualquer caminho, sabe por quê? Porque falta fé, falta direção de Deus. E nós temos que olhar nesse sentido, é a fé que transforma a nossa vida. O que Deus tem derramado sobre nós nesses dias, sabe o que é? É a possibilidade de termos a nossa vida transformada. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, Romanos é um dos livros mais importantes da Bíblia. Todo cristão tem que ler Romanos, tem que ler necessariamente, tem que ler a Bíblia toda. Mas Romanos é um livro indispensável. Ali, Paulo, ele fala a respeito da fé. Ele diz assim que nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé. O que nos torna justos diante de Deus é a fé. Em Romanos, capítulo de número 1, no versículo de número 17, se eu não me engano, o Paulo ele escreve assim, olha, esse evangelho, né, é descobrir, conhecer esse evangelho. Conhecer o evangelho é conhecer a justiça de Deus. E essa justiça, ela é conhecida de fé em fé. É um passo de cada vez. Conhecer o evangelho nos permite conhecer a justiça de Deus. E isso é de fé em fé. E o versículo, ele é completado dizendo, o Paulo diz da seguinte forma, completando o versículo: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Conhecendo o evangelho, descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Eu declaro exatamente a palavra de Deus sobre a sua vida nesse dia. O justo viverá pela fé. Eu declaro que aquele tempo em que nós vivíamos pelos nossos próprios conceitos, pela nossa própria razão, segundo o nosso entendimento, esse tempo já passou na sua vida. Sabe por quê? Porque nós passamos a viver, a partir desses dias que nós estamos recebendo da palavra de Deus, de uma forma diferente, da forma que Deus quer que nós vivamos, nós passamos a viver pela fé. Amém? Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo para a vida de cada um aqui. Que essa conferência mude a nossa forma de viver. Não somente nos dê conceitos a respeito de fé. Porque conceito a respeito de fé tem um monte por aí. Você vai no Google e escreve o que é fé. Vai aparecer tanta coisa ali que uma vida não vai ser o suficiente para você ler. Não é você entender o conceito de fé, saber o que é fé teologicamente. Não é isso. O objetivo de tudo isso que Deus está fazendo na nossa vida é mudar a nossa vida. É que a gente passe a viver não mais racionalmente, mas que a gente passe a viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Lá em casa,
nós estamos vivendo pela fé, crendo no mover e no agir de Deus. Quando o mar se revolta, gente, e nós estamos naquele barco, né, e a tempestade vem sobre as nossas vidas, não é fácil, é muito complicado. Quando você procura de todas as formas achar uma solução para aquilo que está acontecendo, quando você recorre a tudo e tudo é pouco, nós nos encontramos numa situação, às vezes, de desespero. Porém, nós não podemos viver desesperados, porque a nossa esperança, ela está em Deus. E eu tenho compreendido, junto com a minha casa, nesses dias, que nós vivemos pela fé, porque nós somos justos, justificados por esse evangelho, que queima dentro do nosso coração. O evangelho, a palavra de Deus, ela queima dentro do seu coração. Quando você escuta uma palavra que vem de Deus para a sua vida, o seu coração, ele queima. A sua vida, você sente um incômodo. Porque se isso não acontece com você, alguma coisa está errada. O evangelho, ele produz em nós esse incômodo divino. O evangelho, ele nos chacoalha. O evangelho, ele balança a nossa vida. E para ser um pouco mais profundo, o evangelho é como uma faca que rasga o nosso coração. Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando eu escuto uma palavra, como eu tenho escutado esses dias, o meu coração é compungido, ele é rasgado, ele é esfaqueado, parece que uma faca corta o meu coração, e meu coração fica aberto para aquilo que está sendo falado ali, e isso entra de uma forma tão intensa dentro do meu coração, que o meu esforço, a minha força, a minha dedicação é para aplicar aquilo que está sendo falado. Esse é o poder do evangelho que nos justifica, a justificação pela fé, de fé em fé, cada dia uma porção da palavra, cada dia um passo, cada dia um degrau, cada dia um lugar mais alto. O dia de hoje, melhor do que o dia de ontem. E o dia de amanhã, viu, Adra, vai ser muito melhor do que o dia de hoje. Ah, vai sim. Sabe por quê? Porque eu creio naquela palavra que Deus nos deu. Eu sei que existe um lindo dia de sol no fim de tudo isso, amém? Eu creio nessa palavra, e é isso que está dentro do meu coração. O que Deus está fazendo conosco, com a nossa igreja nesses dias, não é simplesmente uma programação, não é simplesmente algo teológico. O que Deus está fazendo na nossa vida é mudar a nossa vida. Eu creio que a partir deste dia, do dia de hoje, diante de tudo aquilo que você ouviu, você vai passar a viver pela fé. Você vai passar a viver pela fé. Deus vai nos levar para um novo nível de entendimento da sua palavra. Deus vai nos levar para um novo nível de vida. E é isso que eu creio, e é isso que eu tenho dentro do coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês de um personagem bíblico que eu gosto muito. Para mim, é um dos personagens bíblicos, um dos livros da Bíblia que mais me ensina, que é o livro de Daniel. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite de um pouco da história de Daniel, a fim de que a gente tenha também o desejo de ter a mesma fé que Daniel teve. A mesma fé de Daniel. Que seja essa fé derramada sobre as nossas vidas nessa noite. Abra a sua Bíblia. Eu quero ler meio versículo. Eu sei que isso é ruim, né? O estudo teológico, né? A hermenêutica, né, pastor Braz, não nos ensina desse jeito, né? Nos ensina a ler uma boa porção da palavra, ler antes, ler depois, porém, hoje eu quero contrariar um pouco essa regra, e eu vou ler meio versículo com vocês, porque eu quero explicar um pouquinho desse trecho da história de Daniel, a fim de que a gente também tenha essa mesma fé que Daniel teve e tem.
Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16. Vamos ler a parte A deste versículo. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos também. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Porém, entendemos que o Senhor sempre completa a boa obra. Completa a boa obra que o Senhor iniciou nessa sexta-feira, às 8 horas da noite. Complete, ó Pai, neste momento na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, não somente a transmitir conceitos bíblicos ou teológicos, mas de transmitir o seu coração, ó Pai, para cada vida aqui. Que o Senhor fale conosco, ó Pai. Queremos, ó Pai, vivermos pela fé, ó Pai, sem retroceder, sem recuar. Nós entendemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida é algo sem volta, Senhor. Nós não vamos voltar atrás, ó Pai. O nível que o Senhor tem nos colocado, nós entendemos, é daqui para frente, ó Pai. Não vamos recuar, vamos crescer e vamos avançar. Porém, nós entendemos que neste momento, o Senhor quer selar em nossos corações deste mover, desta palavra. Faça conforme a sua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Daniel, ele faz parte daquele grupo que foi levado cativo para a Babilônia. E essa é uma história muito grande, uma história muito interessante. Você leia ali, né, o Antigo Testamento e você vai compreender, né, entender um pouco dessa história, o motivo pelo qual o povo foi levado cativo à Babilônia. Então é uma história muito rica, é uma história que nos ensina muito, e nós entendemos através da palavra de Deus, né, que um grupo foi levado cativo para a Babilônia, porque o povo estava num pecado. Deus levantou vários profetas para poder alertar o povo, para poder fazer com que o povo mudasse, né, o seu jeito de agir, o seu jeito de ser. Não deu certo, e essa sentença recai sobre o povo, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Nem todo o povo é levado cativo para a Babilônia, só um grupo seleto é levado cativo para a Babilônia, os mais jovens, né, os doutos, os mais sábios. E o Daniel, ele estava no meio deste grupo. Daniel fazia parte desse grupo, e quando Daniel chegou na Babilônia, o Daniel já foi servir nos palácios do rei. E a história de Daniel é uma história muito interessante, porque nós vemos, desde o primeiro relato a respeito de Daniel, até o último relato bíblico a respeito de Daniel, nós vemos o que? A fidelidade de Daniel. Nós vemos o comprometimento de Daniel com Deus. Nós vemos naquele jovem, na sua história, uma fé inabalável, uma fé acima de todas as circunstâncias. Então eu pergunto para você nessa noite, a sua fé, ela é uma fé acima das circunstâncias da vida? A sua fé é uma fé que permite que você olhe acima das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida? Não é fácil. Não é fácil, porque eu digo que a vida bate, às vezes a vida bate de uma forma muito doída, né? Lá em casa, assim, é raro alguém pegar uma gripe, é muito difícil, né? Graças a Deus, o povo lá, né? Tudo muito saudável, tudo muito gordinho, graças a Deus por isso, né? Viver uma situação de doença em casa, de enfermidade em casa, é algo que nós não estamos nem preparados, nem acostumados com esse tipo de coisa. E eu entendo que Deus, diante disso,
Ele nos ajuda, nos ensina que a nossa fé, ela tem que ser uma fé tão poderosa, que permita que a gente enxergue acima dessas circunstâncias da vida. E o Daniel, ele enfrentou muitas lutas nesse reino estrangeiro. Daniel, ele enfrentou muitas dificuldades na Babilônia. Mas se você ler o livro de Daniel inteiro, você vai ver Daniel se mantendo firme nos princípios de Deus, mas não como um religioso, né? Daniel não era um religioso tão somente, mas ele era um homem de fé, um rapaz de fé, e essa fé fez com que ele pudesse testemunhar muito a respeito de Deus. Inclusive é essa fé de Daniel, né, que permite que a gente hoje compartilhe desta palavra, porque eu encontro em Daniel um jovem, uma pessoa, um homem, acima das circunstâncias. E nós temos que sermos pessoas acima, que vivem acima das circunstâncias, acima das adversidades. O texto que nós lemos, esse meio versículo que nós lemos, fala o momento em que Daniel ele é lançado na cova dos leões. É uma história muito conhecida. Daniel é lançado na cova dos leões. Por que Daniel é lançado na cova dos leões? Né, o rei Dário, ele levanta um grupo de homens para poder ajudar a governar ali a Babilônia. Em torno de 120 líderes no meio do povo, e sobre esses 120 líderes, Deus levanta 3 homens, e a expressão bíblica diz que Dário levanta 3 príncipes, já sobre esses governantes, e o Daniel, pela sua fidelidade, pelos seus princípios, um homem de Deus, estava no meio desses 3, era um dos 3 príncipes que o rei Dário levantou para poder governar. E mais do que isso, a Bíblia nos diz que existia a intenção neste rei de levantar Daniel acima dos outros 2, ou seja, abaixo do rei estaria ali o Daniel, e isso gerou, né, uma inveja muito grande. Meu irmão, se você é um homem ou mulher de Deus, temente a Deus, cheio dos princípios de Deus, um homem ou mulher cheio da fé, tenha certeza, olha, não vai ter muita gente olhando para você com os olhos da inveja, porque quem tem fé prospera. Amém? O Lu falou disso aqui de manhã. Quem tem fé prospera. Se você é um homem ou mulher de fé, eu digo para você, é inevitável você prosperar em todas as áreas da sua vida. Você compreender a palavra, ter fé, de fé em fé, aplicar a palavra na sua vida, eu tenho certeza que você vai prosperar. E o Daniel estava prosperando em tudo ali, e aqueles homens olhavam e falavam assim, mas peraí, esse Daniel nem daqui é, ele veio escravizado, cativo de outra terra, como pode um negócio desse? Pode, porque Deus é um Deus de milagres, amém? Deus é um Deus impossível, e isso ali gera um ciúme muito grande, e eles armam algo para Daniel ali, eles fazem com que esse rei assine um decreto dizendo assim, ó, não pode adorar nenhum Deus, em 30 dias aqui só pode adorar quem? Né? O rei, só o rei. Não pode adorar mais ninguém, porque sabia que Daniel era um homem de princípios. Eles pensaram assim, olha, não vai ter outra forma aqui da gente pegar o Daniel na curva, a não ser em relação aos princípios que ele tem, dos princípios de Deus na vida dele. Então eles fazem com que o rei assine esse decreto, então é 30 dias ali, sem adorar nenhum outro Deus, só adorar o rei Dário, mas Daniel, ele não faz dessa forma, porque Daniel, em meio às adversidades, ele tinha uma fé, que permitia que ele olhasse acima disso tudo. No meio das adversidades, Deus vai acrescentar no seu coração, na sua vida, uma fé tão grande, uma fé tão preciosa, que você vai conseguir enxergar acima das circunstâncias. Amém? E o Daniel, ele vai e ora, e aqueles invejosos
Vem o Daniel ali orando, e vai aí reclamar ao rei, dizendo, olha, peraí, né, o Daniel estava orando, e tem um decreto aqui, é um decreto medo-persa, está escrito, está registrado, tem que ser cumprido. E eles exigem isso do rei, né, e o rei, com muita tristeza, ele cumpre o decreto, Daniel é lançado na cova dos leões, e uma pedra é colocada em cima dessa cova, e a Bíblia diz que Daniel ele passa uma noite inteira ali. Mas pela manhã, quando o rei vai perguntar a respeito de Daniel, chama Daniel, Daniel responde, meu rei, eu estou aqui. Meu rei, eu estou aqui. Um anjo fechou a boca dos leões. Um anjo fechou a boca dos leões. Eu estou aqui, são e salvo. Sabe por quê? Por causa da fé. Por causa dos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus, quando exercidos com fé na nossa vida, nos livra da boca dos leões. Nos livra da boca dos leões. Não negligencie a sua fé. Não negligencie os princípios da palavra de Deus. Por mais dura a situação que você esteja passando, se mantenha firme e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. A nossa fé, ela pode ser medida. A nossa fé, ela tem níveis. E esses níveis de fé, gente, eles podem, de certa forma, ser identificados. Quando eu disse que, se nós tivermos o desejo, nós vamos sair daqui com essa fé de Daniel. Porque eu entendo que a fé de Daniel era uma fé de um nível muito alto. Será que nós também teríamos a mesma atitude? Será que nós teríamos a mesma atitude que Daniel teve, mesmo com um decreto contrário, continuar mantendo firme nos seus princípios? Eu consigo medir a fé de Daniel, identificando algumas coisas que acompanhavam a sua vida. E eu entendo que, primeiramente, a fé, ela vem acompanhada de testemunho. Eu quero que você entenda o que eu estou falando ao seu coração nessa noite. A fé, ela sempre vem acompanhada de um testemunho. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas falam hoje em dia, eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Esses dias veio um rapaz aqui, entrou aqui na igreja, pediu para falar comigo, e que ele queria uma cesta básica, e a gente não tem problema nenhum com isso, mas nós não estamos aqui para fazer isso de forma principal, a função da igreja, mas eu comecei a conversar com ele, dizendo que com certeza nós iríamos procurar ajudá-lo, ajudar a sua família, mas que eu tinha uma intenção maior com a vida dele. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele me interrompeu, e ele disse assim, olha, não, eu tenho fé. Não precisa falar nada disso para mim, não. Eu tenho fé. O que eu não tenho é a cesta básica. Ele me respondeu dessa forma, e aí eu quase vilelei com ele. Vocês entendem o verbo vilelar, né? Quase vilelei com ele, né? Quando ele disse isso, eu falei, você tem fé? Mas qual é o testemunho da sua vida? Olha como está a sua vida. A sua vida está toda destruída, toda arrebentada. Você carregando um monte de vício, tendo que bater de porta em porta para pedir um pacote de comida. E você vem me falar que você tem fé? Não, eu tenho muita fé, mas cadê o seu testemunho? Testemunha essa fé. Qualquer um de vocês pode levantar aqui e dar um testemunho de fé, daquilo que Deus fez na sua vida. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho fé, mas cadê
o testemunho, aquilo que fala a respeito da sua fé. Porque a Bíblia nos diz aqui, nesse capítulo de número 6, que em Daniel havia um espírito excelente. Eu gosto dessa expressão. Aqui no versículo de número 3, então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Existia naquele rapaz um espírito excelente. Ele era um homem de fé, e a sua fé testemunhava. Ele era um testemunho vivo. A fé e o testemunho caminham juntos. Será que realmente nós temos um bom testemunho? Eu vou dizer algo para vocês diretamente. Se você não tiver, ou tomar a decisão de mudar a sua vida, você vai perder esse congresso. Eu dou um alerta para a sua vida. Se você não tomar uma decisão de mudar a sua vida, você vai perder o congresso. Se você que tem escutado essas palavras de fé, que são preciosidades de Deus, se você não escutar e tomar uma decisão na sua vida, você vai perder a oportunidade. Porque tudo isso que Deus tem feito na nossa vida vai exigir de nós uma decisão de mudar. Daniel, ele se distinguia dos outros. Ele estava acima daqueles que já estavam acima. Era uma pessoa de fé, porém a sua fé testemunhava. A sua fé era algo visível. Meu irmão, não adianta você estar vindo aqui na igreja ouvindo um monte de palavra e ficar com a sua vida na mesma. Não adianta. Ah, mas eu tenho muita fé. Eu conversei com um rapaz aqui que também disse que tinha fé. Mas se essa fé não gera em nós a decisão de mudar a nossa vida, nós estamos iludidos. Porque a fé, ela vai produzir em nós mudança. A fé muda a nossa vida. E se não tomarmos essa decisão de mudarmos a nossa vida, nós vamos ficar iludidos, achando que nós temos fé, achando que alguma coisa está acontecendo com a nossa vida, e não está acontecendo nada. Então o que nós estamos recebendo é poder de Deus, para que a nossa vida seja mudada. Você é cheio de fé, então se livra do pecado. Ah não, pastor, eu estou cheio de fé aqui porque eu quero aquela promoção do emprego. Eu quero ser curado fisicamente. Eu quero uma casa nova. Não tem problema você querer tudo isso. Não existe problema algum, não. Mas será que nesse momento de fé você olhou para dentro de você e falou assim: Senhor, eu quero me livrar desse mal na minha vida. Eu quero me livrar deste pecado. Eu quero ter um bom testemunho. Não somente aquele testemunho de que eu vou na igreja, mas aquele testemunho que faz reflexo na vida do outro. Isso é decisão. Você está cheio de fé, cheio da palavra de Deus. Aproveite esse momento como um marco na sua vida, para mudar a sua vida. Então é decisão. Quando eu estou ouvindo essas palavras, eu vou olhando para a minha vida, e eu vou identificando áreas que precisam ser mudadas, e eu vou tomando decisão. Eu preciso mudar nessa área, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu sei que Deus está comigo. Eu preciso ter testemunho. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu quero que Deus enxergue em mim um espírito excelente. Um espírito excelente. Não a prosperidade aparente. Não aquela prosperidade que a gente enxerga quando a gente estaciona o carro ou quando alguém vai na nossa casa. Eu quero que Deus enxergue em mim algo mais. Eu quero que Deus enxergue em mim um espírito excelente. Sabe, eu estou cheio de fé para isso. Tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida.
tantas coisas que eu identifico que precisam ser melhoradas, precisam ser transformadas, reconstruídas. E eu entendo que esse momento de fé é para que eu decida e coloque um marco na minha vida. Ah, você está cheio de fé, mas se você não estiver cheio de decisões, de plano de ação, de coisa que você precisa colocar em prática, sabe o que vai acontecer? A fé, ela vai ficar teórica. Porque a fé e o testemunho vêm juntos. Essas duas coisas caminham juntas. Qual é o testemunho? O que as pessoas veem quando te vê? Ah, não, eu coloco a minha Bíblia lá em cima da mesa do meu trabalho. Coloco a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no meu celular. Né? Todo mundo sabe que eu vou na igreja. Muito bem, glórias a Deus, isso é muito bom. Mas o seu testemunho acaba aí? Será que as pessoas lá no seu trabalho veem em você uma pessoa de espírito excelente? Ou você é aquele chato que só dá trabalho e que só está trabalhando porque aí não tem ninguém para colocar no seu lugar? Será que o seu chefe, o seu patrão enxerga em você uma pessoa de espírito excelente? Ah, mas o meu chefe, ele não é crente. Ele não é um homem de Deus. Ele não é uma mulher de Deus. Esse rei também não era um homem de Deus, não era convertido. Quando ele falava de Daniel e falava de Deus, ele falava assim, o Deus de Daniel. É o Deus de Daniel. E estava ali o Daniel, um homem cheio de fé, uma pessoa cheia de fé, dando um testemunho diante de um rei. A Bíblia nos diz que o rei olhava para ele e enxergava um espírito excelente, uma pessoa que se distinguia dos príncipes daquele reino. Meu irmão, é isso que nós precisamos ter. Esse é o desejo que nós temos que ter. Eu falo para os adolescentes aqui dessa igreja, lá na escola que você estuda, você tem que ter um espírito excelente, algo que te coloque acima daquele povo que está ali. Esse é o bom testemunho. Você está cheio de fé para isso, amém? Essa é a nossa postura lá na nossa escola. Ah, mas eu estou cheio de fé, eu tenho ouvido, eu sei o que é fé. Glórias a Deus por isso. Deixe que essa fé gere decisão e que essas decisões gerem em você testemunhos, de forma que as pessoas enxerguem você um homem e uma mulher de espírito excelente. Ah, como eu quero isso! Muito mais do que ser enxergado ou visto como um religioso, como um pastor, como uma pessoa à frente de uma igreja. Eu quero mais do que isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e que não sabem da minha história religiosa, mas que quando olhar para mim, enxerguem em mim um espírito excelente. Esse é o nível de fé que eu quero alcançar. Essas são as decisões que eu preciso tomar. Quando ninguém saber, olhar para mim, não sabe que eu sou pastor, mas ao olhar para mim, ver as minhas atitudes. Enxergue uma pessoa excelente, uma pessoa de espírito excelente, mesmo sem saber do meu currículo eclesiástico. Isso é em tudo, é como nós nos comportamos no trânsito, é como nós nos comportamos dentro da nossa casa, é como nós nos comportamos com os nossos vizinhos, é como nós nos comportamos lá na nossa escola, no nosso trabalho, no ônibus, é como nós tratamos o balconista lá da padaria. O garçom, o pastor falou esses dias, que a pessoa enxergue em nós um espírito excelente. Como nós vamos nos declarar homens e mulheres de fé, se as pessoas não enxergarem em nós esse espírito excelente? E só vão enxergar esse espírito excelente se nós tomarmos a decisão de mudar. Gente, se esse congresso, essa conferência, o nome que você quiser dar, se isso não mudar a sua vida, você vai perder talvez uma das maiores oportunidades que Deus nos deu nos últimos anos. A decisão de mudar a vida. Porque Daniel fazia as suas orações.
ele não deixou de fazer as suas orações, mas era excelente em tudo que fazia, de forma que o rei gostava muito dele. O rei tinha um apreço muito grande por ele, não por ele ser um religioso, mas pela sua postura. Será que isso é visto em nós? Se não, é o nosso desafio. Ser conhecido como um homem ou uma mulher cheio de fé. Essa expressão cheia de fé é uma expressão que nós entendemos aqui dentro. Mas o mundo não entende isso. O mundo entende o nosso testemunho. O mundo entende as nossas atitudes. O mundo entende a nossa ação. Quando nós falamos assim, eu sou cheio de fé, eu sou um homem cheio de fé, a minha esposa é uma mulher cheia de fé, muito mais fé do que eu. Essa linguagem ela é entendida aqui, mas o que se entende fora daqui é outra linguagem, é a do testemunho, é aquilo que sai de nós, é a nossa ação, a nossa forma de agir. Fé e testemunho são duas coisas que caminham juntos. Meu irmão, que você, nessa conferência aqui, você saia daqui com um desejo de ser uma pessoa diferente. Pastor, mas eu tento, eu não consigo. Eu tento parar de beber, eu tento parar de fumar. Eu tento parar de falar palavrão. Eu tento parar de mentir. Eu tento, eu não consigo. Muito bem, glórias a Deus, porque nesse momento Deus está derramando poder sobre a sua vida. Você está no lugar certo. E esse poder é capacitação. Então você vai sair daqui já com uma linguagem diferente. Eu vou conseguir, eu vou tomar uma decisão, eu vou lutar. A pessoa não vai vir aqui me ver na igreja e vai dar uma volta e vai me ver lá no boteco. Não vai ser dessa forma. Eu vou ser a mesma pessoa dentro e fora da igreja. E eu sei que lá fora a minha vida vai mudar, o meu testemunho vai mudar, porque eu sou um homem de fé aqui e fora. Esse é o desejo que nós temos que ter. Essa é a fé na prática. A fé e o relacionamento, que é outra coisa importante. Mas eu sou cheio de fé, mas ninguém gosta de você. É chato. É uma pessoa chata. É um religioso com R maiúsculo. Perde as oportunidades por religiosidade. O Daniel é um homem de fé, mas que tinha um relacionamento muito bom com o rei. Porque ele era uma pessoa de excelência, ele era uma pessoa de fé. A Bíblia nos diz, no versículo de número 14, que ouvindo então o negócio, ou seja, que era Daniel que estava orando, era Daniel que estava quebrando aquela lei que foi assinada. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para poder salvar Daniel. Gente, a fé, ela vem com os bons relacionamentos. Essa é a fé na prática. Não, eu sou pastor, uma mulher de fé, um homem de fé. Mas você não tem relacionamento nenhum, você tem até dificuldade de abrir uma célula, sabe por quê? Porque você é chato. Porque aquilo que você fala não é aquilo que você vive. Tem dificuldade de se relacionar. É uma pessoa inflexível. Gente, é coisa mais difícil de conviver com pessoas inflexíveis. Tudo é do seu jeito, tudo é da sua forma. Só você sabe, ninguém mais sabe. Precisa mudar isso, gente. Porque se nós não mudarmos isso, os nossos relacionamentos eles vão diminuir. E eu não falo só fora da igreja, dentro da igreja também. Tem gente que tem a dificuldade de relacionar dentro da igreja, de relacionamento dentro da igreja. Por isso nós pregamos muito de ter fé, de ter coragem de pedir perdão, de consertar os seus erros. Sabe por quê? Por causa dos relacionamentos quebrados.
dentro da igreja, tem dificuldade de se relacionar. Como pode, gente, não entender o que é os céus? Não compreender o que é os céus? E aí nós saímos batendo no peito e fala, a conferência de fé foi uma bênção de Deus, eu estou cheia de fé. Você está cheia de fé, melhora os relacionamentos. Acerta isso, conserta isso. Para de ser inflexível, a fé que transforma a nossa vida. É difícil, eu sei, pastora, sabe, eu sou uma pessoa muito difícil assim e tal, mas eu preciso mudar na minha cabeça, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso renovar a minha forma de pensar. Não é fácil, pastor, sabe, eu tenho uma dificuldade muito grande, mas eu tenho fé, e eu sei que Deus está comigo e eu vou conseguir mudar isso, porque fé tem que vir junto com o relacionamento. Tem que vir junto com o relacionamento. Estava o Daniel lá, mantendo seus princípios, orando, fazendo as coisas tudo com excelência, cheio de fé. E o rei gostava dele. O rei chegou ao ponto de dizer, olha, eu estou tão triste com a situação, que nem festa no palácio vai ter. Essa noite nem festa no palácio vai ter. E a preocupação do rei naquela noite era como que ele iria livrar Daniel daquela situação. Um rei perder a noite de sono em prol de quem? De um escravo hebreu, de uma terra estrangeira. O rei perdeu a sua noite de sono. Sabe por quê? Porque Daniel era uma pessoa de relacionamento. Um rapaz, um homem de fé, sim. E a fé era refletida no quê? No seu testemunho. E a fé era refletida no seu relacionamento. Ah, pastor, mas eu não consigo aquela pessoa. Aquela pessoa, ela é difícil demais. Meu irmão, quando você fala que uma pessoa é difícil demais, pensa bem, pode ter um monte de pessoa olhando para você e falando que você também é difícil demais. Não, aquela pessoa é difícil demais. Não, e como que nós vamos falar, eu sou um homem ou uma mulher de fé? Se nós não cultivamos esses bons relacionamentos, não sabemos lidar um com os outros, gente, a fé, ela caminha junto, né? O nível de fé, ele pode ser medido pelo nosso nível de testemunho, pelo nosso nível de relacionamento. Não digo que nós vamos ter amizade com todo mundo, porque isso não existe, mas amar a todos, tratar bem, respeitar posição, respeitar pensamentos. Eu ouvi o pastor falando hoje de manhã, pessoa que se revolta contra o líder, e se revolta aqui, revolta lá, revolta aqui, é o eterno revoltado. Meu irmão, se você é um eterno revoltado, não sai daqui falando que você está cheio de fé, você está cheio de engano. Não, a fé não é medida desse jeito. Um homem ou uma mulher de fé tem bons relacionamentos e lutam pelos relacionamentos. Uma pessoa de fé luta. Ah, já fiz a minha parte, pastor. Eu fui lá e falei, me perdoa, dá o dedinho aqui. Nem olha na cara, né? Quando dois brigavam na escola, né? Na nossa época, né, Vivi? Era assim, né? A professora chegava, né? E fazia um de frente com o outro, né? Hoje a professora, se fosse fazer isso, ia ficar fazendo a aula toda, né? Mas fazia, você tinha que pedir, né? E a gente nem olhava, desculpa, você nem olhava na cara da pessoa. Dá o dedinho. Se você é um homem ou mulher de fé, você tem que lutar pelos seus relacionamentos, ter bons relacionamentos. Ah, pastor, mas aquela pessoa não quer saber de nada. Não importa a posição da outra pessoa, importa a sua posição. Continue tratando bem, honrando, fazendo a sua parte, com o coração cheio de fé, cheio dos princípios da palavra de Deus, e você vai ver a sua vida sendo transformada, homens defendendo a sua causa, Deus defendendo a sua causa, a palavra de Deus sendo respaldo para a sua vida. Fé e relacionamento caminham junto. Eu duvido muito, eu não consigo entender uma pessoa cheia de fé e que não consegue se relacionar com o outro. Não existe isso. Uma pessoa cheia de fé, ela tem o prazer na igreja. Gente, eu amo estar aqui, a minha esposa ama estar aqui.
para a gente faltar numa conferência como essa, faltar não, porque nós estávamos lá acompanhando uma noite no hospital, mas acompanhamos ontem, né, pela internet, hoje de manhã pela internet também, assistimos. Mas para a gente isso é muito doído, isso dói demais. Né? E a Adria falou, preciso melhorar, porque tem o culto hoje andando, ela não está conseguindo nem andar, gente. E eu falei, você vai melhorar sim, você vai melhorar. Você vai melhorar. E o pastor falou que nem que estivesse de maca, que ele iria pegar ela de maca lá. Eu acho que ela falou assim, de maca eu não vou entrar na igreja, né? Ela veio de passinho curto, né? Daí tá aí, né? Ficou com medo de entrar de maca na igreja, né? Mas eu sei que o pastor ia pegar de maca mesmo, se fosse preciso. Só não sei onde ia arrumar a maca, mas que ia pegar, ia. A gente ama vir na igreja, gente. Sabe, nós somos pessoas de fé. Sabe por que eu amo vir na igreja? Porque aqui estão os meus irmãos, pessoas que pensam como eu penso, que professam a fé que eu tenho, que caminha junto com a gente, que chora junto com a gente, que também sorri e se alegra junto com a gente. Nós amamos estar aqui. Sabe por quê? Porque essa fé que existe dentro de nós, ela gera uma necessidade desse relacionamento. Agora eu entendo um pouquinho como o pastor ficava bravo, que a gente não deixava ele vir na igreja. Ficava bravo, eu quero ir na igreja. Estava lá, nem conseguia andar direito, né? Eu entendo, sabe, Deus permite que o mar à nossa volta, às vezes, se agite, para a gente entender algumas coisas. Eu entendo que é isso, eu entendo. Sabe aquela goela seca, para ser um pouquinho mais bonito, garganta ressecada. Você fica em casa assim, né? Você vai engolindo as palavras, louco para estar aqui. Louco para estar aqui. Isso é fé. A fé produz relacionamentos. E se você não tem um desejo de estar aqui, gente, alguma coisa está errada contigo. Se você não tem o desejo de estar junto com o povo de Deus, não diga que você é um homem ou mulher de fé. Não diga. Pode dizer que você é qualquer coisa. Eu sou evangélico, eu sou protestante, né, eu sou religioso. Diga qualquer coisa. Mas se não existe um desejo profundo dentro do seu coração, de ter relacionamentos, de estar junto com a igreja, não diga que você é um homem ou mulher de fé. Eu amo ouvir a palavra. Eu amo aquilo, eu amo aquilo. Mas se não ama se relacionar com as pessoas, está errado. Está errado. Alguma coisa tem contigo que precisa ser consertado. Porque a fé gera esse desejo de relacionamento. Bons relacionamentos, não somente com os de dentro da igreja, mas também com os de fora da igreja. Não estou dizendo que você tem que ter amizade com o mundo, mas você tem que, através do seu testemunho, ter bons relacionamentos. Não ser conforme o mundo, mas manter os seus princípios, gerando bons relacionamentos, relacionamentos que são saudáveis. Eu tenho contatos com alguns amigos ainda da época do meu trabalho, que conhecem a minha vida, conhecem a minha história assim como conheço a história deles. Sem chatice religiosa, mantendo os princípios, e a cada momento procurando ser um testemunho na vida deles. Assim tem que ser as nossas atitudes. Quando o rei lançou o Daniel na cova dos leões, olha o que o rei falou. O rei falou assim, é a segunda parte do versículo que nós lemos, o 16. E olha, vamos ler o 16 inteiro. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não foi Daniel que falou isso, foi o rei. O rei disse: Daniel, estou fazendo isso, não poderia fazer o contrário. Mas sabe, eu quero dizer algo. O Deus a quem você serve continuamente, não é de vez em quando, continuamente, Ele vai te livrar.
Gente, uma pessoa ímpia, estava ali profetizando sobre a vida de um homem cheio de fé. Isso é o que eu chamo de loucura do Evangelho. Só vive a loucura do Evangelho homens e mulheres cheios de fé. Estava o rei dizendo assim: Daniel, eu sei que esse Deus que você serve, Ele vai te livrar, gerando bons relacionamentos. Né? Eu digo sempre, né, que até hoje muitas pessoas, né, me convidam para trabalhar, mas um tempo atrás, não sei o que eu coloquei na rede social, coloquei alguma coisa nas redes sociais, né, e eu não sou muito bom de redes sociais. Gostaria até de ser um pouquinho melhor, mas não sou. Não sou. E eu coloquei alguma coisa lá, mas aí deu um entendimento, sabe, errado. Né? Aí ligou um rapaz, né, um amigo meu, muito bem de vida, né, dono de uma empresa e tudo mais. Ele me ligou e me chamou de Dudinha. Eu falei: Dudinha, né, cara, eu vi um negócio aí no seu Facebook. Cara, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de um dinheiro, cara? Você está precisando... Né? Eu fiquei pensando aquilo. Né, eu escrevi errado, eu não me fiz entender. Mas ele me ligou. Não fui eu que ele ligou e falou: cara, você está precisando de alguma coisa? Você sabe que você pode contar comigo. Gente, ele não é cristão. Não é. Mas sabe por que ele fez isso? Por causa de relacionamentos. Sabe por quê? Porque um homem de fé gera bons relacionamentos. Porque tem bons testemunhos. E isso é reflexo de um homem cheio de fé. Esse é o reflexo da nossa vida. O Dário estava lançando o Daniel na cova dos leões. Mas estava dizendo para ele: olha, fique tranquilo aí, eu não entendo muito bem esse negócio aí que você vive não, mas eu sei que esse Deus que continuamente você serve, Ele vai te livrar. Gente, olha que coisa tremenda, como que é o reflexo da nossa fé, como que é uma vida de um homem e de uma mulher íntegro diante de Deus, o quanto isso não faz reflexo na sociedade que nós vivemos. A fé, ela vem com testemunho, mas ela também vem com relacionamento. Quer medir o nível da sua fé? Meça os seus testemunhos, como as pessoas te veem. Quer medir o seu nível de fé? Nível de relacionamento dentro e fora da igreja. Agora, a fé, ela também caminha junto com as provações. Sabia que a fé caminha junto com as provações? A fé de Daniel não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Eu quero que vocês entendam isso nessa noite. A fé de Daniel não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Mas a fé de Daniel fez com que Deus mandasse um anjo. E esse anjo fechou a boca dos leões. Gente, a nossa fé, ela não vai impedir que nós, muitas vezes, enfrentamos ou passamos por lutas. Eu sou um homem de fé, minha esposa é de muito mais fé do que eu. Estamos passando por lutas. Entendemos que estamos na cova dos leões. Mas eu sei que Deus já mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E que vai haver um amanhã, onde nós vamos ouvir uma voz. E nós vamos poder testemunhar disso, dizer assim: Deus permitiu que nós passássemos pelas provações, ilesos, né, sem ser atingidos, sem ser devorado. Essa é a fé que nós precisamos ter. Talvez você esteja orando: ah, Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Não tem problema orar assim não, Deus nos livra de um monte de coisa, me livra disso, me livra daquilo. Eu ouvi o testemunho da Andiara. Porque Deus não fez diferente. Se eu pudesse escrever a história, escreveria a história. E a Andiara ficou grávida e teve 10 filhos e viveram felizes para sempre.
Está escrito aí, sou homem de fé. Concorda? A fé. A Andiara ficou grávida, né, 10 filhos, e o Giovanni trabalhou muito o resto da vida. Uai, a fé, essa fé não é poderosa? Poderosa. Mas Deus tem o seu percurso, tem o seu caminho, né, e faz de um jeito com um, faz de outro jeito com o outro. É a aprovação, até no último minuto, a aprovação. E às vezes a gente pergunta, né, eu imagino a cabeça do Giovanni, meu Deus, por que é um sim ou não, um sim ou não? Como essas coisas acontecem, sabe, Giovanni? Deus deixa a gente lá na cova do leão. Deixa. Deus muitas vezes deixa a gente passar por provações. Mas eu tenho certeza que mesmo quando nós estamos sendo lançados na cova dos leões, eu sei que é o Senhor quem nos protege, nos guarda. Se não fosse dessa forma, talvez nós não teríamos a experiência de milagres, os quais aumentam a nossa fé todos os dias. Ah, gente, a aprovação. Ah, não precisa orar não, falando assim, Deus, eu quero ser lançado na cova dos leões. Então, muito cuidado, viu? Se orar assim, vem aprovação sobre a minha vida, vem, não, eu amo mar calmo. Eu amo mar calmo. Amo mar calmo. Mas, porém, gente, se você está enfrentando uma luta, creia que Deus, Ele vai permitir que você saia dessa. Você vai sair dessa. No nome de Jesus, você vai sair dessa situação. Eu dizia para a Adria, você vai sair dessa situação. Ela falava para mim, Du, mas será que isso vai ser assim o resto da vida? Né? Depois eu até brinquei com ela, falei, você tem que acostumar com isso, né? Ela falou, misericórdia. Depois eu pensei bem. Eu falei, não, isso vai passar. Isso vai passar. Porque é a noite na cova dos leões. Mas a noite na cova dos leões é a noite que nós enxergamos os milagres. Você imaginou Daniel dentro daquela cova, com aquela pedra tapando, e os leões mansos. A Bíblia não fala, mas eu gosto de viajar na maionese. Eu imagino Daniel ajeitando o pelinho de um leão. Né? Dá aquela ajeitada e fala assim, essa noite que vai ser longa, né? E ele dá aquela aconchegada no bucho do leão. Ele fala, vamos passar essa noite aqui. E acorda com o rei chamando, Daniel, você está aí, você está vivo. E Daniel acorda e diz assim, meu rei, eu estou vivo. Sabe por quê? Porque Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Olha a expressão bíblica, inocência diante dele. Né? A Ada está vivendo uma luta muito grande. Né? Por quê? Fez alguma coisa errada? Não é isso, gente. É maldição. Não é nada disso. Sabe por quê? Porque há inocência na vida dela. Mas eu tenho certeza que Deus está dando uma experiência. Como Deus está dando uma experiência para você. Talvez você fale assim, eu quero ter fé para não ser lançado na cova dos leões. Eu quero ter fé para dentro da cova dos leões ver um anjo tapando a boca dos leões. Essa fé eu quero ter. Eu quero ter essas experiências. Esse desafio divino que Deus nos dá. E eu encerro a ministração dizendo que fé, ela também vem acompanhada de justiça. A fé, ela é medida pelo testemunho, pelo relacionamento, pelas provações que nós passamos. Mas a fé, ela também vem acompanhada de uma justiça. E quando eu falo de justiça, eu falo de uma única justiça que existe. E essa justiça se chama justiça divina. Amém? Justiça divina. Tome cuidado a forma que você está empregando a sua fé. Aquela pessoa,
Foi tão ruim comigo, né? Mas Deus vai fazer justiça, toma cuidado. Porque às vezes essa justiça não é a justiça de Deus, é a justiça, sua justiça. Deus é bom, Deus vai julgar, tome cuidado, porque às vezes essas palavras nada mais é do que a expressão vinda do nosso coração. E essa expressão chama vingança. Chama vingança. Eu tenho fé, sabe por quê? Porque eu sei que o meu chefe vai ser mandado embora. Eu tenho fé para o seu chefe melhorar como chefe. Para ser um chefe melhor. Para poder conduzir o seu setor de uma forma melhor. Eu fui mandado embora daquela empresa, eu sei que Deus vai fazer justiça, aquela empresa vai quebrar. Isso não é justiça divina, isso é justiça humana. Não, eu vou orar por aquela empresa, porque eu quero que aquela empresa prospere. E quem sabe não, eu tenho a oportunidade de voltar a trabalhar lá num momento muito melhor. Isso é mudança de mente. Isso é pensamento de homem de fé, de mulher de fé. A Bíblia aqui nos diz que aqueles homens que armaram isso para Daniel, a Bíblia diz que o rei pegou cada um deles e lançou nessa mesma cova. E a expressão bíblica é a seguinte: eles foram devorados antes mesmo de tocar o solo. Isso é justiça divina. A Bíblia diz que quando eles foram lançados naquela cova, os leões despedaçaram os seus ossos antes que eles tocassem o chão. Meu irmão, Deus não precisa da sua ajuda para fazer justiça. A nossa justiça é muito diferente da justiça do homem. Daniel não desejou isso. O que Daniel fez foi agradecer a Deus pelo seu livramento, dando testemunho. E ele sabia que a justiça... Daniel não saiu daquela cova dizendo: aí, rei, joga todo mundo lá, dá aí comida para leão. Joga... Não, Daniel não. Daniel falou: um anjo fechou a boca dos leões, porque eu sou inocente dessa situação. E a justiça, quem fez foi Deus. Vamos deixar Deus fazer a justiça dele? Um homem de fé e uma mulher de fé confia na justiça divina. Nós estávamos passando por uma situação difícil um tempo atrás, de algumas decisões que nós tínhamos tomado. Sofremos um processo, eu e com a Adria, e isso tirou o nosso sono um bom tempo. Ficamos assim muito chateados com aquela situação. E eu me lembro da Adria chorando muito, né? E ela dizia assim: não é certo isso, está errado. Essas pessoas são pessoas aproveitadoras, são homens maus. Está errado, isso é injusto diante dos nossos olhos. Mas quem faz justiça é Deus. Eu dizia para a Adria: um homem e uma mulher de fé crê. Se é para perder dinheiro, que a gente perca o dinheiro, mas que jamais nós percamos a nossa fé. É para perder dinheiro, a gente não tem problema algum. Não tem problema algum. Mas nós não vamos perder a nossa fé. E mais do que isso, nunca vamos desejar o mal para ninguém. Nunca vamos desejar o mal para ninguém. Porque da nossa boca sempre vai sair palavras de bênção. Se tiveram essa atitude com a gente, conosco, foi uma atitude errada. Porém, nós declaramos bênção sobre a vida dessas pessoas. Perdemos sim valores, mas nós saímos com uma paz muito grande, certos de que as atitudes que nós tomamos foram atitudes corretas. Mesmo que a justiça do homem nos penalizou tanto, nós sabemos que a justiça de Deus nos fez maior, nos fez mais fortes, e é nisso que nós cremos. Que você saia dessa conferência identificando o seu nível de fé. Qual é o seu nível de testemunho?
Qual é o seu nível de relacionamento? Como você tem passado pelas provações? E diante das provações, das lutas, qual é esse senso de justiça que domina a sua mente e o seu coração? Eu acredito que essas 4 coisas nos dão uma ideia do nosso nível de fé. E esses 4 pontos também nos desafiam a sermos pessoas melhores, a sermos homens e mulheres melhores. Homens e mulheres de fé são homens e mulheres que brigam por isso, de unhas e dentes, que luta contra a sua própria carne, que toma decisões, mesmo que essas decisões aparentemente ou racionalmente parecem ser loucura, mas que sabe que é a direção de Deus. Um homem e uma mulher de fé são aqueles que recebem da palavra e deixa a palavra transformar não a sua cabeça, mas transformar o seu coração. Meu irmão, se a palavra de Deus não queima dentro do seu coração, algo está errado. A Cris ministrava na quinta-feira um texto que eu gosto, uma história que eu gosto tanto. Os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. Esse texto é tão interessante. Eles estavam desistidos. Jesus disse assim: fica em Jerusalém. Eles estavam saindo, indo embora. No caminho de Emaús, Jesus aparece. E Jesus caminha com eles o dia inteiro. Um dia inteiro caminhando, conversando, discutindo. Ah, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém e tal. E conversando. Aí já para o final do dia, não dando para chegar na cidade, eles pararam para poder comer. E a Bíblia nos diz que Jesus, quando pegou o pão e partiu aquele pão, eles olharam e entenderam que estava diante de Jesus, no partir do pão. E depois disso, um olha para o outro, e a expressão que eles usam é essa expressão. Você percebeu que quando ele caminhava conosco e falava, o nosso coração ardia. Meu irmão, quando Jesus fala, meu coração arde. Meu coração arde. Aqueles discípulos que caminharam com Jesus o dia inteiro, ouvindo Jesus falar. Quando eles chegaram a esse entendimento, um olhou para o outro e falou: olha, você percebeu que quando ele falava, o coração, meu coração, o seu coração também não ardia? O outro falou: meu coração ardia, o seu também? O meu coração ardia. Quando Jesus fala com o homem e com uma mulher de fé, o nosso coração tem que arder. Deus não está levantando religiosos, teólogos. Deus não está levantando homens de pensamento positivo. Deus está levantando homens e mulheres de fé neste lugar. A fé de Daniel, que mesmo lançado na cova dos leões, não sofreu dano algum, porque Deus estava com ele. A fé de Daniel, que mesmo diante de um decreto tão severo, Daniel se manteve firme nos seus princípios. Deus está levantando neste lugar homens e mulheres com esse nível de fé. Homens e mulheres de testemunho, homens e mulheres de relacionamento, homens e mulheres com posição para passar diante das provações, homens e mulheres que confiam plenamente na justiça de Deus. Sabe onde está esse homem? Sabe onde está essa mulher? Está aqui. Estão sentados neste lugar, estão neste altar, homens e mulheres de fé, estão
nas suas casas ouvindo essa mensagem. Deus está levantando neste lugar homens e mulheres de fé, de uma fé inabalável, homens e mulheres que não têm medo de tomar as decisões, de agir conforme Deus tem direcionado, porque quando Deus fala, o nosso coração arde, o nosso coração se enche. Deus está falando contigo nessa noite. O seu coração tem que estar ardendo neste momento. Talvez você esteja passando por uma crise muito grande, como nós estamos passando, mas essa crise não cala a nossa voz, essa crise não muda os nossos princípios. Nós sabemos que essa provação ela vai passar, porque Deus está conosco, Deus está contigo. O maior milagre que Deus está fazendo na sua vida é o milagre de transformar a sua vida. Este é o maior milagre. Você quer ter a sua vida transformada? Se coloque de pé neste momento. Deus vai tocar a sua vida. Feche os seus olhos. Deus vai derramar da sua presença neste lugar. Essa presença ela vai invadir o seu coração de uma forma que talvez você nunca tenha sentido. Deus vai tocar a sua vida nessa noite. Homens e mulheres de fé, homens e mulheres de testemunho, homens e mulheres que não vão medir esforços para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, e mais, se cumpra através da sua vida. Deus está levantando neste lugar homens e mulheres de fé, não uma fé que acaba, não uma fé passageira, mas uma fé que vai aumentando. O apóstolo Paulo dizia, é o Evangelho, é através do Evangelho que nós descobrimos a justiça de Deus. E isso é de fé em fé, isso é de fé em fé, é um passo de cada vez. E ele diz mais, ele diz, o justo viverá pela fé. Meu irmão, você é justificado pela palavra de Deus, e você vai viver a partir de hoje intensamente. Você vai viver a partir de hoje totalmente direcionado pela fé, pela fé, pela fé que está sendo derramada dentro do seu coração. Receba no nome de Jesus. Seja tocado por Deus neste momento. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. O inferno não prevaleceu. Nada vai nos impedir. E nada irá me impedir eu te adorar. Seja cheia do poder de Deus. Deus lhe dá uma nova experiência. Derrama, Senhor, derrama sobre a nossa vida o poder de Deus. No nome do Senhor Jesus, uma experiência
uma experiência com Deus, sobrenatural no nome de Jesus. Oh, Deus tem mais, Deus tem mais, acrescenta mais, Senhor, no nome de Jesus. Receba o toque, a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Oh, no nome de Jesus, cheio do poder de Deus, seja tocado. Venha, Senhor, derrame sobre nós do seu poder, cheio no nome de Jesus, um novo nível de fé. Receba o toque e o poder de Deus sobre a sua vida, cheio no nome de Jesus. Receba o toque, a unção e o poder de Deus. Aquele que quiser uma porção dobrada do poder de Deus, erga suas mãos. Deus não derrama do seu espírito por medida. Se você deseja uma medida transbordante do Senhor, eu vou orar neste momento e você vai ter o poder de Deus transbordando no seu interior. Se você deseja, você simplesmente fecha os seus olhos, porque eu vou orar. E nessa oração, o poder de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. E você vai sair daqui inundado pela presença de Deus, cheio de fé, cheio de fé. Oh Senhor, eu oro neste momento por aqueles que estão com as suas mãos estendidas, porque esses desejam mais. Esses desejam, ó Pai, um toque especial. Esses desejam, Senhor, uma porção dobrada da sua presença. Por isso eu declaro agora no nome do Senhor Jesus: seja cheio, cheio deste poder no nome de Jesus. Mais de Deus, mais o poder de Deus. Receba o toque, o poder de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus.